Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Você tem medo de intrusos? Se sim, peço que tranque suas portas e reforce a segurança, pois hoje eu vou apresentar a vocês o intruso mais cruel e inteligente do mundo. A polícia descreve o Sr. Cruel como altamente inteligente. Ele planejou meticulosamente cada ataque, conduziu a vigilância das vítimas e suas famílias, garantiu que não deixasse vestígios forenses, protegeu sua identidade cobrindo o rosto o tempo todo e deixou pistas falsas para desviar a atenção da família e da polícia. Please, bring my daughter Carmen back to home, because all my family love her very much. Don't spoil my family, please. Ele era calmo, e seu comportamento era lento, pois fez uma pausa durante um ataque à casa de sua vítima para fazer uma refeição. Mas afinal, quem é esse cara? O que ele fez para ter uma recompensa de mais de $1.200.000 na cabeça dele? Para discutirmos sobre isso, devemos voltar em 1987, mais precisamente no subúrbio de Melbourne, na Austrália. No dia 22 de agosto, um homem vestido uma balaclava invadiu a casa de uma família às 4 horas de uma madrugada fria. Ele estava armado e amarrou as mãos e os pés de ambos os pais na residência e os trancou em um guarda-roupas. Então ele fez algo horrível depois disso. Com o barulho do rádio abafando os sons, o Sr. Cruel calmamente faz um lanche, toma algumas bebidas, limpa todas as evidências e, após tomar um banho quente, vai embora sem deixar rastros. A residência e as fotos da família foram arquivadas, porém, esse foi o primeiro rascunho de como seria esse tal Mr. Cruel. As manchetes se espalharam na época e a polícia alertou que a segurança das casas deveriam ser reforçadas, visto que ele poderia atacar novamente. O segundo ataque ocorreu no dia 27 de dezembro de 1988. Ele entrou pela porta dos fundos por volta de 5h20 da madrugada. Dessa vez, ele atacou a família Wills, novamente amarrou os pais e exigiu que eles o dessem dinheiro e capturou a filha do casal, Jaron Wills. Ele a levou de carro para o seu covil em um local não identificado, mas felizmente, cerca de 18 horas depois, ela foi liberada em uma escola da localidade. Esse foi o segundo esboço de como o homem parecia ser. Este é o rascunho feito por Sharon de como seria o homem que a capturou. Os oficiais revelam que a garota ajudou muito no caso, mas ainda assim não haviam indícios de quem era o Sr. Cruel. O terceiro dos ataques canônicos ocorreu em 3 de julho de 1990, quando o Sr. Cruel invadiu a casa alugada da família Linas. Dessa vez, os pais não estavam em casa, mas Nicola Linas e sua irmã Fiona estavam dormindo em seus quartos. Obrigado, o Mr. Brombati. Cruel as acordou antes de amarrar Fiona em sua cama e capturar Nicola. Ele pegou as chaves do carro alugado da família e levou Nicola para o seu canil. Cachorro? Ou levou a mulher pra lá? Aqui ele a manteve em cativeiro por um período de 50 horas, antes de deixá-la ir nas primeiras horas do seu aniversário em uma subestação de eletricidade em Kew. Esse é o rascunho de como ele parecia no caso de 1990. Mas, e o que a polícia fez? Como um homem tão cruel ainda estaria vagando pelas ruas, solto, à procura de mais vítimas? É óbvio que esses ocorridos resultaram em uma grande gama de investigações. Mas antes de falarmos delas, precisamos fazer mais um comentário, dessa vez sobre uma suspeita. Em 13 de abril de 1991, em Templeton, um homem invadiu uma casa de uma família por volta das 8h40. Ele capturou Carmen Chan, que estudava na mesma escola da vítima em Canterbury. Infelizmente, ela desapareceu com este homem mascarado. Anos depois, a família recebeu a trágica notícia. Um homem estava passeando com seus cães, até que um deles foi atraído por algo que se projetava da terra em um aterro sanitário naquele local. Era um crânio humano de uma jovem fêmea. A polícia estava confiante de que era de Carmen, e testes de laboratório confirmaram posteriormente que era realmente dela. Jovem fêmea, é? Da onde já se viu? Esse mapa nos mostra alguns dos trajetos que o Mr. Cruel fez, e o terceiro deles nos leva ao fim da linha para Pode crer, Moreno. That's on offer.
over to $1 million. It's fair to say that in recent times that there'd be few cases that have captured the attention of the public and the police like Carmen's. It's believed she was snatched from her Templestowe home one evening by $100,000 relating to Carmen's murder. It's hoped that by increasing it to $1 million, it will encourage someone who's kept a secret all these years to finally come forward. And we Parece uma IA traduzindo, Brombate, falando tudo errado. Apesar das características baterem, os detetives tinham Parabéns, dúvidas se Moriano. ele realmente era o Mr. Crow. Esse foi o desenho feito pela irmã da garota, de como o homem se parecia. Houve relatos variados na espantalho. mídia sobre suspeitas de ataques Cabeça de antes de tomate. 1987. A polícia nunca divulgou detalhes específicos de ataques suspeitos. O detetive Stephen Fontana respondeu à pergunta de um jornalista em 2001 sobre ataques anteriores, dizendo que simplesmente não sabia o suficiente sobre ele e que não queria especular. Em um documentário para a televisão de 2019, o detetive aposentado Chris Cornell disse que havia, em geral, talvez até uma dúzia de vítimas para a investigação. Acredita-se que o Sr. Cruel tenha filmado ou talvez tirado fotos de seus ataques. Os detetives acreditam que, se ele ainda estiver vivo, ele terá guardado as fitas e fotos e possivelmente uma de suas vítimas teve a coragem de tirar a fita dos olhos quando o Mr. Crow se desaproximou, e ela disse à polícia que viu um tripé e uma câmera montados no final da cama, onde ela foi mantida Manda de bala, né, ô, prisioneira Vitor? após Tamo o aí, mano. sequestro. O problema dessa investigação era o fato de que o Sr. Cruel era muito inteligente. O Sr. Cruel planejou meticulosamente seus crimes. Por exemplo, em um caso, ele capturou uma garota e disse a ela que libertaria em exatamente ali do 50 nada. horas. E foi exatamente isso que ele fez. O Brombate ali, ó. Do nada. E disse a ela que libertaria em exatamente 50 horas. E foi exatamente isso que ele fez. Ele dava banho em suas vítimas com cuidado, como uma vítima descrevendo o ato como, abre aspas, era como uma mãe lavando o seu bebê. Em 2 casos, ele levou um segundo conjunto de roupas das casas das meninas para vesti-las antes de serem libertadas. 2 das vítimas do Sr. Cruel conseguiram fornecer à polícia detalhes da casa onde foram mantidas. Ambas foram amarradas a uma cama. As mesmas 2 vítimas disseram aos detetives que ouviram aviões pousando, levando a polícia a acreditar que a casa estava em uma das rotas de voo para o aeroporto de Melbourne. Uma força-tarefa policial de codinome Spectrum foi criada para identificar o Sr. Cruel. A investigação mais complexa de sua época durou 29 meses e custou quase 4 milhões de dólares. A força-tarefa de 40 investigadores e analistas identificou 27 mil suspeitos e recebeu 10 mil denúncias. Sr. Eles Cruel, verificaram 30 mil casas e prenderam 73 pessoas, simples. mas nenhuma foi identificada como o Sr. Cruel. Um pôster de recompensa pelos sequestros foi distribuído em 1991 para todas as casas vitorianas e em certas áreas no sul da Austrália e Nova Gales do Sul. Enormes cartazes foram colocados em locais públicos. E em 13 de abril de 2016, a polícia aumentou a recompensa para mais de $1 milhão. Mas até hoje, no ano de 2022, não se sabe quem é o Sr. Cruel. Muitos dizem que ele era um policial, pois ele sabia como funcionavam as evidências da época, não deixando nenhum rastro de suas ações. Acredita-se que ele começou roubando casas e foi Kennedy. aumentando as suas fantasias com o tempo. E apesar de toda Esses a canal investigação, porco que faz isso aí pra ninguém forçar a até barra. hoje sabe o que aquela máscara esconde. Meu coração se parte pela mãe e pelas famílias que sofreram É, teu coração se parte, né? Confia.